perguntas: por que o sonho é tão importante? Por que é que ele nos define? Por que a capacidade de sonhar, e quando eu digo sonhar, eu me refiro à capacidade de se projetar a um futuro, de imaginá-lo, de lidar com ele, de pensar algo sobre ele. Não necessariamente algo bom, um sonho utópico, como se costuma pensar, que todo sonho é uma forma de fantasia ou de delírio. Mas quando eu digo sonho, eu me refiro simplesmente à capacidade do ser humano de se projetar a um futuro, de se ver fazendo algo no futuro. Por que ele é tão importante para a condição humana? Por que ele é tão importante para a nossa humanidade, digamos assim? E por que privar um ser humano dessa possibilidade é privá-lo da própria humanidade? Bom, a ideia de que o ser humano é um ser temporal, de que o que nos define é a nossa capacidade de contar uma história sobre nós, é a capacidade de antecipar-nos e de rememorarmos-nos. É isso que nos torna humanos. Essa forma de ver o ser humano tem uma tradição no pensamento ocidental. Desde Kant, passando pelos idealistas alemães, Hegel e até mesmo Marx e os existencialistas, nós nos acostumamos a pensar que não é uma condição biológica, não é uma essência natural que brota e que nasce junto conosco. Na verdade, é a dimensão histórica, adquirida e formada em sociedade, aprendida desde cedo e talvez desenvolvida no curso de nossa evolução, que nos permite adquirir um senso de identidade através da nossa relação com o passado e com o futuro. Isso é essa ideia de que Kant diria a forma da subjetividade é o tempo. A forma da subjetividade é o tempo. A forma da objetividade é o espaço, o que significa que assim como qualquer objeto, ele precisa ter um tamanho, uma dimensão, uma largura, uma profundidade, ou seja, não é possível pensar em coisas que existem no universo sem imaginá-las ocupando um determinado espaço. Qualquer entidade, qualquer ser que esteja no universo está na forma de ser espacial. Da mesma maneira, é impossível considerar um processo mental, segundo Kant, que não seja um processo mental que ocorre em um momento específico. Logo, ser um sujeito, ser um indivíduo, é ser um ponto no centro de uma narrativa, um ponto entre o passado e o futuro. Por um lado, uma rememoração, por outro lado, uma projeção. Isso é que nos torna humanos, ou pelo menos essa é a forma como nós nos concebemos. O grande problema da experiência traumática, da experiência de desumanização, é que tanto passado quanto presente eles são ressignificados pelos opressores e por aquelas pessoas que, em função dos seus engajamentos, em função das suas convicções inquestionadas, elas colocam em xeque, elas colocam em risco a possibilidade dos indivíduos de ter um futuro e a valorização dos indivíduos pelo seu próprio passado. George Orwell mostra no livro 1984 como o governo, aquele governo distópico, ele manipula as notícias, ele reinventa os fatos constantemente, de maneira a assegurar que as pessoas não tenham ideia do que aconteceu. E se você não tem ideia do que aconteceu, se você não tem uma ideia do passado,
seja o passado social, seja a sua própria biografia, você não tem uma ideia sobre isso, você também não tem uma ideia sobre o que está acontecendo. Ter uma ideia sobre o que está acontecendo, ter algo a dizer sobre o que já está acontecendo, depende daquilo que você tem a dizer sobre o que aconteceu antes, ou seja, de como você chegou até ali. E as duas coisas juntas, o passado como narrativa, como uma rememoração, o presente como percepção decorrente dessa rememoração e o futuro como resultado dessas duas coisas, como um lançamento, como uma abertura de perspectivas, ou como diriam os essencialistas, uma possibilidade, um campo de possibilidades, uma abertura para possibilidades. Bom, no livro que eu vim comentando nos outros vídeos, do livro É Isto Homem, do Primo Levi, retrata de muito categórico, de modo muito claro, a situação dos seres humanos privados da capacidade de sonhar, da sua humanidade. As suas possibilidades estão comprometidas por um arranjo social completamente imprevisto. Os seus passados foram apagados e substituídos por números. Eles são indivíduos amontoados em espaços, vindos de nacionalidades diferentes, impossibilitados de sequer se comunicar no próprio idioma. Eles são forçados a trabalhos cuja finalidade eles desconhecem. Eles têm números tatuados nos braços, eles não são chamados por seus nomes, eles não podem se reportar aos seus senhores, e até os chefes que os coordenam são também prisioneiros como eles. Ou seja, a própria face do verdugo ela não se apresenta claramente, não se dispondo assim de ferramentas para que o ódio e a revolta possam se tornar tão concretos. Mas há mais do que isso ainda. Há um processo de separação das pessoas entre si. Elas se tornam inimigas umas das outras. Os oprimidos se tornam inimigos uns dos outros, desconfiados uns em relação aos outros, por essa necessidade premente de se defender a cada instante. A sua dimensão temporal ela é suprimida juntamente com a sua crença, com a sua fé no vínculo social. O Levi diz, além dos funcionários, havia uma ampla categoria de prisioneiros que inicialmente, não favorecidos pela sorte, lutavam com suas próprias forças para sobreviver. Era preciso nadar contra a correnteza, travar batalha a cada dia, a cada hora, contra o cansaço, a fome, o frio e a inércia resultantes disso. Resistir aos inimigos e não ter pena dos rivais. Aguçar o engenho, fortificar a paciência e acirrar a vontade. Ou também sufocar toda dignidade, apagar todo vestígio de consciência, ir à luta, brutos contra brutos. Deixar-se guiar pelas insuspeitadas forças ocultas que sustentam as estirpes e os indivíduos nos tempos cruéis. Então Levi mostra de modo muito claro como essa supressão da dimensão temporal, da dimensão histórica, da possibilidade de criar narrativas, de sustentar narrativas, de projetar futuros, ela também acaba por dissolver o vínculo social, por jogar os indivíduos contra os outros, por fazer de cada pessoa uma unidade numérica em luta contra as outras unidades numéricas. Essa talvez seja a parte mais, digamos assim, a parte mais evidente da desumanização. A desumanização resulta na competitividade, mas não uma competitividade onde o mérito é ficar vivo, onde o resultado é ficar vivo no dia seguinte. Então são muitos os meios que eles usam para não morrer no dia seguinte. E esse fantasma da morte iminente
qual já falei, ele lança sombras, ele extrai potências e crueldades desconhecidas de cada pessoa. E quanto maior é o perigo ao qual o indivíduo está exposto, tanto menor é a possibilidade dele sentir fraternidade por outros indivíduos. E é justamente por isso que o medo é a principal ferramenta da desumanização, pois o medo faz com que o indivíduo acredite que um instante em que ele se encontra é sempre um instante decisivo. É por isso que o medo, embora nunca completamente ausente, né, de nossos processos mentais, ele é um agente corrosivo da humanização. Ele é um agente corrosivo da sociabilização. E cada um, em face do medo, utiliza-se das ferramentas de que dispõe para poder se fazer valer diante dele, em relação a ele, não é? Há aqueles que são completamente esmagados pelo medo, são os primeiros a morrer, aqueles que não conseguem usar o engenho, a astúcia, a crueldade, a malícia, a mentira. Há aqueles que de fato acabam também se fazendo heróis em face do medo. Há aqueles nos quais o medo consegue suscitar a mais profunda, digamos assim, ternura pelas outras pessoas que também sentem medo como ele, mas esses são muito raros. Esses são os raros, esses são os poucos. Não é só, digamos assim, ele fala também de alguns exemplos, são as pessoas que conseguem salvar outras pessoas no meio desse caos e dessa barbárie. Esses conseguem manter a humanidade, mesmo tremendo de medo e mesmo apavorados. Esses conseguem sentir solidariedade pelas pessoas, mesmo estando sob o fantasma da destruição iminente. E o que leva os indivíduos a cooperarem para a produção de uma situação tal em outros indivíduos? Quais os fenômenos coletivos, qual a natureza dos acontecimentos, ou da vida, ou da realidade, que faz com que os indivíduos se reúnam de maneira tão cruel para privar as pessoas de sua possibilidade de unir-se em torno de credos, crenças, identidades, valores e opções. Bom, aqui o Levi se torna reticente e curiosamente, digamos assim, compreensível em relação aos seus verdugos e aos seus algozes. Ele fala que os alemães, e aqui eu cito, não é? Eu cito uma frase dos próprios alemães, uma frase do próprio Levi, desculpe, sobre os alemães. Os alemães, porém, são surdos e cegos, fechados dentro de uma couraça de obstinação e de deliberado desconhecimento da realidade. Ainda uma vez, marcaram a data do início da produção de borracha sintética. Será no dia 1º de fevereiro de 1945. Fizeram abrigos e trincheiras, constroem, lutam, mandam, organizam, matam. Que outra coisa poderiam fazer? São alemães. Essa é a sua maneira de agir. Não é meditada nem deliberada. Vem de sua índole, do destino que escolheram. Não poderiam agir de outra forma. Ao ser ferido um homem, já agonizante, a ferida iniciará seu processo de cicatrização, ainda que o mundo inteiro pereça amanhã. Então aqui o Levi, curiosamente, ele mostra que em determinada altura do processo, para ele, pelo menos sobre a ótica dele, já não havia mais volta para os próprios alemães. Eles haviam escolhido um determinado caminho, talvez em determinada altura houvesse a opção, né? Ele fala, eles escolhem, logo o Levi, como todo ser humano, acredita que os nossos caminhos são destinados pela nossa liberdade de escolha, pelo nosso livre-arbítrio,
embora naquele momento havia escolha, mas uma vez que os indivíduos, uma vez que os alemães tomaram aquele caminho, então a cada dia a possibilidade de voltar atrás diminuía cada vez mais. Por quê? Porque uma vez que você vai muito longe em uma determinada convicção, essa convicção começa a parar, essa convicção começa a deixar de parecer uma convicção e começa a parecer mais com um destino. Certas crenças, quando não são questionadas, quando não são colocadas entre aspas, elas começam a transmitir para o indivíduo a impressão de que elas não são apenas crenças, elas não são apenas convicções, elas não são apenas sonhos, elas são um destino. Elas são algo maior, algo que se confunde com a própria estrutura da realidade. E aqui que se coloca, então, a importância de nós relativizarmos as nossas crenças, relativizarmos as nossas certezas, por mais importantes e belas que elas possam parecer. Isso não significa que nós deixemos de lutar por elas enquanto elas nos parecerem razoáveis. As crenças científicas, elas são de natureza provisória, pelo menos eu falo de um determinado tipo de cientista, talvez, ou de uma determinada ideia de ciência, mas enfim, as crenças científicas, tal qual eu as compreendo, elas são provisórias, elas estão em teste, elas podem mudar, elas devem mudar. Não é? Então o cientista ele deve manter uma atitude agnóstica, uma atitude falibilista, porque essa é a condição humana, é a condição da provisoriedade, é a condição da contingência. Uma contingência uma contingência, ou seja, uma espécie de acidente. As coisas dão certo para nós, às vezes simplesmente por acidente. Não há nada que garanta que elas deram certo ontem e vão continuar dando certo amanhã. Nada garante isso. Nada garante que o que nos pareceu correto até hoje vai também nos parecer correto amanhã ou vai ser visto como correto pelos nossos descendentes. Então, a razoabilidade, a ideia de razoabilidade que preserva a humanidade é uma razoabilidade oriunda da percepção da nossa contingência, da percepção da finitude da condição humana. Assim como o sonho ponderado, o sonho que às vezes induz angústia, induz a medo, induz a algum tipo de inquietação, o sonho do indivíduo de comprar um carro, ou o sonho de casar, ou o sonho de digamos assim, melhorar a sociedade, qualquer sonho humano, permite que o indivíduo, digamos assim, tenha uma individualidade, que ele tenha uma personalidade, que ele se orgulhe de quem é, de que ele escolha as pessoas com as quais ele quer se relacionar. Esse tipo de sonho é aquilo que nos humaniza. Mas o sonho, quando assumido como um destino, como assumido como uma força na natureza, como um mandato de algo maior, esse tipo de sonho perde o seu aspecto humano e se converte em algo, então, perigosamente nocivo. Por quê? Porque quem tem certezas, vê todo aquele que não compartilha dessas certezas como alguém que ou precisa ser educado como uma criança, como alguém menor, como alguém infantil, ou como alguém que precisa ser destruído, porque é o inimigo das minhas certezas e dessas certezas. De qualquer maneira, a sensação de que se possui certezas coloca o indivíduo, dá ao indivíduo a ilusão de que de alguma maneira ele está acima dos outros, não é? Então, o grande problema da convicção nazista, assim como de outras convicções de natureza cultural, religiosa, política, moral, é que elas
dão ao indivíduo a sensação de que as ideias que elas possuem as tornam de alguma maneira especiais. E hoje, quando eu gravo esse vídeo, dia 18 de agosto, não é, importante lembrar que talvez a maior contribuição que a filosofia, mas não só a filosofia, eu penso que qualquer área, qualquer intelectual pode dar essa contribuição para a cultura, é a contribuição de colocar entre aspas as nossas convicções, mostrar que todas as nossas convicções estão sobre o fantasma da morte, do ponto de vista individual. As nossas expectativas, elas podem nunca se realizar, porque somos indivíduos expostos a doenças, expostos a acidentes, expostos a mudanças, não é? E que as nossas certezas, elas podem nos provocar em nós uma cegueira com relação ao sofrimento de outras pessoas.